nesse vídeo nós vamos ver o que aconteceu com cada chapéu de palha depois que se separou do bando na saga do Arquipélago de Sabaldi. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Ace e espero que vocês gostem do vídeo se inscrevendo aqui no canal, deixando o like aqui embaixo e fazendo comentários que agreguem ao vídeo aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos descobrir o que cada chapéu de palha fez durante o Time Skip em One Piece. Chopper foi enviado para a Ilha do Tesouro no Reino de Torino, uma região onde gigantes passavam por conflitos constantes com os seres humanos. Ao chegar, acabou caindo no ninho dessas enormes aves. Para evitar um destino desagradável, lançou-se ao chão antes que fosse capturado, mas logo se viu nas mãos dos humanos da ilha, que pretendiam usá-lo como alimento, pois estava temporariamente incapaz de se mover. Após recuperar sua mobilidade, tentou escapar, porém foi perseguido por lanças tecnológicas usadas por um povo primitivo. Enquanto fugia, deparou-se no meio de um conflito entre os humanos e as aves locais. Com sua habilidade de se comunicar tanto com humanos quanto com animais, agiu como mediador na disputa. Chopper conseguiu estabelecer a paz, explicando que os humanos não desejavam os ovos das aves, apenas necessitavam das plantas presentes nas árvores, alcançando assim uma solução pacífica para o impasse. Após tomar conhecimento do que ocorreu com Luffy, planejou deixar a ilha o mais rápido possível, partindo montado em uma das aves gigantes na direção de seus companheiros. No decorrer da jornada, deparou-se com um exemplar do Jornal Mundial e ficou surpreso ao ler a notícia. Posteriormente, retornou disfarçado como Chopper Mask da Ilha do Tesouro por vergonha de ter voltado tão prontamente. Decidiu prolongar sua estadia para estudar espécies vegetais inéditas e fortalecer-se fisicamente, ainda que isso o levasse a transformar-se em algo monstruoso para ajudar Luffy a se tornar o rei dos piratas. Ao ser apresentado a uma biblioteca pertencente aos nativos da ilha, descobriu receitas para remédios poderosos, uma vez que as aves não mais interferiam. Agora, podiam produzir uma variedade de medicamentos, ainda que alguns locais os menosprezassem. Consciente de que tinha muito a aprender, Chopper empenhou-se em tornar-se mais robusto em todos os aspectos, a fim de corresponder às expectativas de seu capitão. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nami. Nesta fase do Time Skip em One Piece, Nami foi levada para a Ilha Veateria, uma das Ilhas do Céu, após ser levada pelo poder da pata do Kuma. Este local é dedicado ao estudo e manipulação do clima. Quando chegou à ilha, Nami se viu desolada, cercada por marcas de patas, buscando o consolo de Aridias, um velho mago local. Apesar dos esforços de Aridias em alegrá-la, Nami continuou triste, resultando em um pequeno acidente entre eles. Durante sua permanência na ilha, a navegadora deparou-se com as inovações dos cientistas locais, como o nó do vento. Após soltar o nó, percebeu uma brisa, na segunda tentativa, um vento, e na terceira, um tufão. No entanto, mesmo com as fascinantes invenções de veateria, sua tristeza persistiu, levando-a a um novo acidente e a um galo na cabeça. Aprendendo sobre a manutenção da ilha, Nami acompanhou Aridias em negociações com outros países, fornecendo diferentes tipos de clima. Observou como os magos liberavam os climas após o pagamento, trazendo alegria e bem-estar para os habitantes locais. Entretanto, ao ler uma notícia no jornal sobre Luffy enfrentando sozinho uma luta e perdendo seu irmão, Nami, desejando apoiar seu capitão, decidiu escapar, roubando tecnologia e informações sobre a ciência da ilha. No entanto, foi capturada pelos magos e mantida prisioneira. Após a mensagem de Luffy sobre um encontro em 2 anos, Nami tentou fugir novamente. Contudo, após refletir, desistiu e optou por permanecer na ilha. Usando de astúcia para sensibilizar os magos, ela buscou o perdão. Durante esse período, dedicou-se ao estudo avançado dos fenômenos climáticos, com foco em aprimorar suas habilidades de navegação e aprender técnicas de combate para aplicar em seu Climatact, uma arma baseada em elementos climáticos.
A decisão de Nami em se aprimorar e dedicar-se ao estudo avançado sobre o clima é um ponto crucial no desenvolvimento dela como uma valiosa integrante da tripulação dos Chapéus de Palha. Durante o intervalo de 2 anos no Taime, a equipe de One Piece, Sanji é enviado para a Ilha Momoiro, conhecida como a renomada Segunda Ilha das Mulheres, onde o cenário é todo tingido em tons de rosa. Tudo, desde a natureza até o solo, apresenta uma coloração rosada. Os habitantes deste local possuem corações puros, onde a atmosfera é permeada por uma essência de donzelas, e até o sol no horizonte adquire a forma de um coração. Em meio a uma corrida animada por jovens donzelas, Sanji chega à ilha e é imediatamente perseguido por elas, que buscam incitar nele a abertura do coração, alegando que ele também deveria fazê-lo. No entanto, para Sanji, esta situação se torna um verdadeiro pesadelo, pois é constantemente perseguido pelas donzelas, o que para ele é um verdadeiro inferno. Apesar de passar um longo período nessa ilha, Sanji continua a ser perseguido, especialmente pelos Wakamis, até ser capturado. Eventualmente, é forçado a mostrar um lado mais feminino em meio a esse ambiente libertário. No entanto, essa fase de Sunny foi breve, quase um desvio de rota em sua jornada. Sua estada toma um rumo diferente com a chegada de Ivankov à ilha. Sanji é desafiado a reconhecer todos os cartazes dos Chapéus de Palha para provar sua associação ao grupo. Entretanto, ele se recusa a confirmar a imagem em seu próprio cartaz, pois busca informações sobre Luffy, já que Ivankov estava com ele. Apesar de suas negativas, Sanji finalmente aceita sua identidade ao reconhecer seu próprio cartaz, mas Ivankov se recusa a fornecer informações, alegando que eles não se parecem em nada. Em uma tentativa de obter um navio para encontrar seu capitão, Sanji pede um, mas não consegue. No entanto, ao nadar até lá, ele emociona Ivankov, que relata falsamente a história diante de uma multidão, que o quer ver vestido de forma elegante. Sanji reitera que é um homem entre os homens e ama as mulheres acima de tudo. Em seguida, desafia Ivankov para um duelo valendo um bar. Após o confronto, Sanji recebe um jornal com notícias sobre Luffy. Ao entender a mensagem deixada por seu capitão, finalmente se acalma. Ele descobre sobre a cozinha de ataque dos Okamas, uma culinária destinada a fortalecer o corpo das pessoas. Ao tentar aprender, recebe uma negativa, pois as 99 receitas vitais são reservadas para aqueles que passam pelo treinamento de Neokama. Sanji é confrontado a se transformar ou a abrir seu coração para tornar-se uma dama, mas sua determinação em permanecer fiel a si mesmo, um homem que nasceu para amar todas as mulheres, desafia a norma imposta. Então, é desafiado a enfrentar os 99 mestres, enquanto a ilha inteira tenta vesti-lo com trajes femininos. Se, ao final, conseguir as receitas mantendo sua dignidade, ganhará um navio para partir. No entanto, se a feminilidade dominar, suas chances de retornar à sua masculinidade parecem escassas. Contemplando como fazer de Luffy o rei dos piratas, Sanji aceita o desafio, passando 2 anos na ilha, treinando até estar pronto para reunir-se ao seu bando. Durante o time skip de One Piece, Frank vai parar em uma ilha coberta de neve chamada Baltimore, conhecida como a Ilha do Futuro, onde o renomado Vegapunk nasceu. Ao chegar lá, ele é atacado por um cachorro ciborgue, mas logo faz amizade com um velho e seu neto, que o ajudam a se situar na ilha. Apesar do intenso frio, Frank não pode usar sua tradicional tanga devido ao constrangimento de ser visto como um pervertido, então recorre à sua icônica dança para aquecer a si mesmo e seus novos amigos. Enquanto explora a ilha, é frequentemente atacado por uma variedade de animais selvagens transformados em ciborgues, o que obriga a fugir para se proteger. Em suas explorações, ele acaba descobrindo o antigo laboratório de Vegapunk, um local considerado um tesouro pela Marinha. Porém, devido às restrições de luta na ilha, ele se vê perseguido por invadir o local, mesmo sem a intenção de entrar no laboratório. Lá, ele percebe os experimentos inacabados de Vegapunk, como um projeto de aquecedor para a ilha e a transformação dos animais locais em trabalhadores. Ao compreender os propósitos por trás dos feitos de Vegapunk, Frank decide não explorar mais o laboratório,
que inclusive contém um botão de autodestruição. Ele então planeja construir um navio quebra-gelo para escapar da ilha e encontrar seu capitão. Durante sua fuga da perseguição, Frank encontra planos e projetos que seriam concretizados somente 300 anos no futuro. Acidentalmente, ao pressionar um grande botão marcado com símbolos piratas, ele aciona a autodestruição do laboratório de Vegapunk, desencadeando um evento chamado Pesadelo de Baltimore. Após a explosão, sua identidade como invasor é descartada, já que a ilha é habitada por ciborgues e a chegada de um navio quebra-gelo seria impossível. Em sua jornada, Frank descobre um laboratório secreto de Vegapunk, onde estão armazenados planos para armamentos, desde navios de guerra até pesquisas de células humanas. Com o rosto queimado, ele decide permanecer na ilha e pede ao velho e seu neto que forneçam suprimentos para ele. Enquanto tenta acender a lareira do laboratório, seu casaco de tigre pega fogo, fazendo-o correr pela ilha como uma criatura mítica. Isso assusta os habitantes locais, levando à criação da lenda de uma fera sagrada de Baltimore. Frank aproveita esse período de 2 anos para estudar as pesquisas feitas pelo Dr. Vegapunk e usa essas habilidades aprendidas para integrar no seu novo arsenal de armas dentro do seu corpo. Zoro, caindo na ilha de Karaigana, no reino de Chiqueiro da Pérola, em uma situação inesperada após um impacto na ilha que o levou a desacordar. Ao acordar, foi surpreendido pela presença de uma figura chamada Ouro, que, mesmo em tom jocoso, cuidou dos ferimentos de Zoro e ocultou suas espadas para assegurar sua própria segurança. Zoro, ainda debilitado, não podia confrontá-la até que recuperasse suas armas. Enquanto buscava suas espadas, Ouro encontrou um imponente túmulo próximo às ruínas do rei. Posteriormente, deparou-se com a sombra de uma grande criatura portando uma espada, logo revelando ser o maior espadachim do mundo e rival direto de outro indivíduo no castelo local. Enquanto isso, enfrentou desafios com babuínos guerreiros que impediam sua jornada para alcançar o mar, enfrentando uma resistência surpreendentemente forte. Nesse meio tempo, Miel, o grande espadachim, fez sua aparição e, ao observar o estado de Zoro e a situação com os babuínos, percebeu a impossibilidade de Zoro partir naquele momento. Revelando detalhes sobre a origem e comportamento dos babuínos, Miel reconheceu o desafio que representavam para um jovem espadachim como Zoro. O convite para descansar no castelo foi recusado por Zoro, que, determinado a continuar sua busca por Luffy, decidiu permanecer na ilha após descobrir a mensagem do jornal e a resolução de seu capitão. Zoro optou por treinar com Miel, mesmo que isso implicasse em humilhação ao se curvar diante do grande espadachim. O treinamento mostrou-se intenso e desafiador, com Zoro buscando superar suas próprias limitações para se tornar mais forte. Enfrentou a descrença de Miel, que inicialmente não via potencial no discípulo, mas, ao notar a determinação e ambição crescente de Zoro, concordou em treiná-lo após sua completa recuperação. Assim, Zoro embarcou em uma jornada de aprimoramento por 2 anos, comprometido a crescer em habilidade e força, determinado a superar desafios, expandir seus limites e, finalmente, voltar como um guerreiro mais formidável, pronto para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. O nosso querido esqueleto Brook foi enviado para a ilha de Namakura, situada no reino de Hararitânia, onde enfrentou um incidente inusitado ao cair bem no meio de uma cerimônia de invocação satânica realizada por uma tribo local. Acreditando que Brook era a encarnação de Satanás devido à sua aparência peculiar, a tribo desejava se vingar de outra comunidade que, segundo eles, frequentemente roubava seus pertences. Mesmo desejando retornar aos seus companheiros, os invocadores estavam dispostos a fazer sacrifícios para mantê-lo na ilha. Contudo, Brook não tinha interesse em derramamento de sangue, mas sim em calcinhas. Durante sua estada, testemunhou membros da tribo dos Braços Longos sequestrando um indivíduo da tribo que o invocara, mas, lamentavelmente, não pôde intervir diretamente. Em vez de buscar vingança, Brook compôs uma melodia para inspirar as pessoas a lutarem por conta própria. Apesar disso, ele ofereceu auxílio e, com sua intervenção, derrotou os inimigos, salvando os cativos. Consequentemente, o líder da tribo, Sr. Satan,
exortou os moradores a defenderem sua vila sem depender de terceiros, mesmo que um dia Brook partisse. Enquanto os habitantes da vila planejavam vender os prisioneiros como escravos para deixá-los partir, Brook pretendia retornar rapidamente para se reunir com seu capitão, Luffy, após receber notícias sobre o que havia acontecido. No entanto, os nativos, cientes de que não havia demônios no mundo, capturaram Brook para ganhar dinheiro exibindo como atração rara em um reino pertencente à tribo dos Braços Longos. Diante da situação em que se encontrava, aprisionado como atração exótica em uma jaula no reino da tribo dos Braços Longos, Brook compreendeu que, embora a ilha fosse composta por diversas culturas e povos distintos, ele poderia fazer a diferença por onde passasse. Enquanto estava exposto, permaneceu paciente, compreendendo a essência do lugar, observando as atitudes e comportamentos das pessoas ao seu redor. Com sua percepção aguçada e sabendo da importância de se tornar mais forte, Brook começou a utilizar seu tempo na jaula para aprimorar suas habilidades musicais, treinando suas melodias e aprimorando sua técnica no violão. Dessa forma, conseguiu cativar o público que, a princípio, estava entediado e indiferente à sua presença. Entretanto, sua principal motivação permanecia firme: voltar para o seu capitão Luffy e se juntar ao bando para seguir em direção aos seus sonhos. Assim, Brook decidiu fortalecer-se durante esse período, visando contribuir com mais vigor para os planos de Luffy e seu grupo. O grande God Usopp foi enviado para o desafiador arquipélago de Boi, uma ilha que se assemelha a uma flor desabrochando no vasto oceano. Este local é conhecido por sua beleza singular, mas também é repleto de perigos e predadores. Encontrou-se em apuros logo de cara ao ser salvo de um besouro gigante por um homem chamado Heracles. No entanto, sua situação rapidamente se complicou ao quase ser devorado por uma planta carnívora enquanto explorava a floresta da charlatanice. Após esse episódio assustador, foi apresentado a Floresta do Brutal, um lugar repleto de variedades de comida deliciosa e guloseimas. A atmosfera aconchegante e tentadora desse local o fez se entregar à comida de tal forma que acabou ganhando peso, mesmo diante dos avisos de Heracles. No entanto, tudo mudou quando se deparou com a notícia da suposta morte de Luffy, seu antigo capitão. Determinado a sair dali, enfrentou diversas criaturas gigantes, enfrentando derrotas sucessivas. Descobriu que os monstros tornavam-se mais fortes quanto mais alguém tentava deixar a ilha, mas isso não o dissuadiu de tentar incessantemente. Durante sua jornada, segredos sobre as saídas da ilha foram revelados. Inúmeros animais, incluindo reis dos mares, eram atraídos pelo aroma das comidas saborosas e adentravam a ilha. Contudo, escapar era um desafio, pois a ilha se movia para aprisionar todos os animais e seres vivos que ali adentrassem. Conhecida como a planta carnívora Barão Estomacal, a ilha se fechava, devorando tudo que a atraía. Usopp, utilizando seu cinto, conseguiu se segurar em uma árvore e escapar da digestão, enquanto lamentava a dor que Luffy poderia estar enfrentando, chegando a duvidar do destino de seu irmão. Determinado a encontrar seus companheiros e compartilhar as notícias do jornal, Usopp se comprometeu a perder peso e fortalecer-se consideravelmente, reconhecendo que Luffy poderia precisar de sua força total para enfrentar inimigos intransponíveis. Com a orientação de seu mentor, Heracles, Usopp mergulhou no estudo das Pop Grains, passando 2 anos no Timesky aprimorando suas habilidades e enfrentando os perigos da ilha. Seu objetivo era se tornar substancialmente mais forte para apoiar Luffy em sua jornada para se tornar o rei dos piratas, ciente de que existem desafios que nem mesmo Luffy pode superar sozinho. Assim, Usopp se empenhou em deixar de apenas observar e se tornar um guerreiro de valor para apoiar o objetivo de seu capitão. Durante o arco de Wano em One Piece, Jinbe se torna uma peça essencial na jornada do Luffy, mas ele demonstra sua importância desde os eventos da guerra em Marineford, lutando junto ao Luffy sendo uma peça essencial para o arco. Sua trajetória ao lado de Luffy é marcada por momentos de sacrifício, como na saga já mencionada anteriormente, Marineford, onde Jinbe, mesmo após ter afirmado a Ace que não o faria, decide se sacrificar pelo Luffy, considerando-o como um irmão. Após a batalha, Jinbe desempenha o papel de trazer a compreensão ao Luffy,
ajudando-o a enxergar não apenas o que perdeu, mas o que ainda precisava proteger. O compromisso de Jinbe com o treinamento e o desenvolvimento de sua força o leva a se despedir temporariamente de Luffy, direcionando-se para a Ilha dos Tritões. Durante 2 anos, ele lidera os Piratas do Sol e, em um determinado momento, alia-se ao bando de Big Mom para garantir a proteção da Ilha dos Tritões. No entanto, por ser um pirata procurado, mantém-se longe da ilha, retornando apenas quando é convocado para lutar contra os piratas do Rod Jones, unindo forças com os Chapéus de Palha em uma batalha conjunta. Jinbe destaca-se não apenas como um aliado valioso de Luffy, mas também como um estrategista habilidoso, pronto para lutar ao lado do bando quando necessário. A história de Mico Robin durante o Time-Skipping One Piece levou a Tequila Wolf, um país marcado por uma grande ponte, onde a população é composta por trabalhadores discriminados e cidadãos de nações que se recusaram a pagar tributos ao governo mundial, sendo transformados em escravos para a construção contínua dessa colossal obra. Robin, usuário da Akuma no Mi, logo se liberta do trabalho forçado, ocultando sua habilidade. O exército revolucionário chega e liberta os escravos, reconhecendo sua importância na revolução e oferecendo-lhe proteção. Ela é conduzida ao líder desse grupo, surpreendendo-se ao descobrir a relação entre ele e o pai de Luffy, mas se vê obrigada a retornar a um local determinado. Enquanto atravessa a gigante ponte, recebe notícias sobre Luffy através de jornais, que também contêm mensagens destinadas aos Chapéus de Palha. Nico Robin reconsidera sua posição e decide navegar com os revolucionários em direção à base do exército. Ela expressa felicidade pelo rumo dos acontecimentos, recordando seus momentos desafiadores e a jornada em busca de Luffy, e permanece cautelosa em relação ao exército revolucionário, mantendo-se na parte externa do navio durante a viagem. Com a sensação de estar sob as asas do pai de Luffy, Robin se questiona sobre sua jornada de fortalecimento e seu papel em prol de seu capitão, enquanto reflete sobre a possibilidade de alcançar uma força ainda maior no futuro. Seu desejo de evoluir e contribuir para o bem de sua tripulação demonstra a determinação e o compromisso da personagem. Luffy, decidido a aprimorar suas habilidades e se tornar mais forte para enfrentar os desafios que estavam o esperando no novo mundo, aceitou o desafio proposto por Hyleg, o Rei das Trevas, um dos piratas mais conhecidos e antigo vice-capitão do lendário pirata do Chapéu de Palha, Gold Roger. A dupla partiu para a misteriosa e hostil ilha de Ruscaina, um lugar que se transforma com 48 estações distintas, cada uma trazendo seus próprios desafios e perigos. Sob a orientação de Hyleg, Luffy se viu imerso em um treinamento rigoroso que não se limitava apenas ao aspecto físico. O período na ilha não foi apenas sobre o aprimoramento dos Haki, mas sobre a evolução de seu espírito, sabedoria e força mental. Iniciando com o Haki da observação, Luffy aprendeu a ler a intenção dos seus adversários, permitindo-lhe prever seus movimentos, aumentando sua capacidade de antecipar e reagir em batalhas. Hyleg ensinou as nuances do Haki da armadura, uma técnica que possibilitava a formação de uma defesa quase invisível e potencialização dos ataques físicos. O aprendizado se estendia para o Haki do Rei, uma habilidade que transcendia o físico, relacionada com o espírito e a aura. Não era algo que podia ser treinado diretamente, mas sim cultivado com o crescimento do espírito do usuário. Além do desenvolvimento do Haki, Luffy foi desafiado a explorar seus limites físicos e mentais. Os desafios naturais e selvagens da ilha o confrontaram com 500 criaturas imbatíveis. Perante tamanha adversidade, Luffy se forçou a encontrar maneiras de superar tais limitações. Enquanto se dedicava ao treinamento, Luffy também usou esse tempo para crescer internamente. Ele refletiu sobre seus objetivos e sua responsabilidade como futuro rei dos piratas. Sentiu a dor e a frustração de suas limitações, mas isso só o motivou a se esforçar mais. E, durante esse período, Luffy optou por dar uma pausa, deixando seu icônico chapéu de palha e o Vivre Card, um objeto que reuniria os membros de sua tripulação, em um local seguro da ilha. Tudo isso fez parte da preparação para o verdadeiro treinamento que durou 2 anos. Luffy se viu imerso em um ambiente que não só desafiou sua força, mas sua determinação e coragem.
Seu desenvolvimento não se limitou apenas às habilidades marciais, mas a uma evolução emocional e psicológica que moldou seu caráter. Essa experiência foi fundamental para a transformação do destemido e determinado rapaz em um verdadeiro líder, pronto para liderar sua tripulação em novas e emocionantes aventuras no novo mundo. Chegou a hora de você fazer parte desta jornada épica. Comenta aqui embaixo qual foi a ilha mais estranha que os Mugiwara tiveram que enfrentar durante esse período. Vou conferir e reagir aos seus comentários com muito carinho. E lembre-se, temos outros conteúdos incríveis de One Piece no canal, então não perca! Deixe seu like, se inscreva se ainda não fez parte dessa tripulação e confira nossos outros vídeos na tela final. Participe, inscreva-se e vamos explorar juntos o mundo de One Piece. Um grande abraço e até mais, galera. Valeu!